Então, estamos aqui de volta. Nós vamos então, né, dar início à aula de maio do curso 2 sobre autismo, do que se trata. Vocês acompanharam, né, têm acompanhado até aqui e parece que está dando certo, né? É o que é possível. Vamos tentar fazer dessa forma, pelo menos mais um mês, né? Mês de maio. Então, eu queria só sinalizar que nós estamos, né, na verdade, vocês já sabem, trabalhando em torno dessa cartilha, né, da cartilha Autismo do que se trata, que eu acho que a maioria de vocês já tem, né? Se alguém quiser adquirir, depois eu posso ver, porque eu acho que eu já até a informei. Ela está na Amazon, ela está também nas lojas americanas, inclusive, né? E na própria editora Autografia. Mas acho que, pelo que eu entendi, a maioria aí da turma já tem. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, né, que eu acho que é interessante, importante, porque é, sim, utilizando essa ideia, principalmente com o fundamento, que vocês já sabem também, das duas autoras principais, duas psicanalistas que trabalharam muito sobre isso, né, a inglesa Frances Tusty e a francesa Geneviève Viag. Eu queria lembrar. Sim, dando a partida, nós já sabemos que temos duas partes, né? De meia hora cada aula, cada parte. Então, eu queria lembrar a vocês que eu venho falando, né, da importância da gente saber que as angústias corporais muito precoces, né, são as angústias justamente que a gente chama impensáveis, né, e que estariam num bebê normal, como eu também já citei com a questão do próprio Virando Gente, do livrinho, e essas angústias que eu costumo trazer aqui também, se for visível, vocês já conhecem também as angústias, né? E estou eu aqui, que seria da liquefação, né? Da explosão e da queda sem fim. A gente sabe que para essas angústias que eu já venho repetindo, é preciso que o bebê sinta que existe uma continência, que essa continência vai aplacar justamente essa sensação, esse medo de, né, ou explodir, ou uma queda sem fim, ou liquefazer. Só que justamente na criança autista, que é o que nós estamos tratando, elas não tiveram, ou muito pouco, essa continência, né? Muito, muito frágil. Essa continência, justamente por uma série de motivos, não pôde acontecer. Então, a proposta, deixo aqui acompanhar, eu tenho aqui um roteiro, como sempre. Eu costumo brincar que eu só toco com partitura, porque é bom para ir me orientando. Então, vejam, nós temos aqui, sim, falando dessa questão, né, do que a cartilha se pretendeu, foi colocar nas ilustrações as estratégias, né, que uma criança autista ela pode realmente se favorecer com essas estratégias, pelo menos por um tempo, né, para que ela possa aplacar um pouco essa sensação de que ela pode deixar de existir, que é a ameaça maior, é perder a existência, né? Fizemos aqui uma combinação de que cada aula do mês, que seria agora então maio, nós vamos pegar 4 ilustrações, né? Na sequência do que a gente já vem fazendo. Hoje, sim, na verdade, essa sequência desse mês, nós vamos pegar a ilustração, é a número 6, né? Que tem o título Aderência, a colagem ao corpo do outro ou às paredes, tá? Temos a outra, sétima, que é o fio de continuidade. Eu vou também apresentar as imagens para vocês. O fio de continuidade. A oitava, nós temos o cair no espaço sem fim. E o 9, a nona, que são os sons. São essas 4 ilustrações que nós vamos trabalhar esse mês. Por quê? Sim, a ideia sempre também é que a gente possa falar, mostrar, ver a ilustração, mas também tem que levantar 2 pontos, 2 aspectos importantes. Um é o motivo, né, pelo qual a criança lançou mão dessa estratégia. E o 2 seria, a segunda seria, qual é a possibilidade de tratamento, de que forma mais adequada a gente pode lidar com essas estratégias, seja no atendimento da criança autista, seja na escola, né? Isso que também eu acho que é bem interessante que a gente possa ver que há também um manejo, né, dentro da possibilidade escolar, tanto do acompanhante da criança autista quanto da própria professora, né, que a gente possa também esclarecer o que está se passando com a criança e poder tratar,
que é essa a questão. Então, sim, então hoje nessa primeira parte, eu vou começar pela ilustração, deixa eu pegar ela aqui, isso, que é exatamente essa ilustração, né, da aderência do menino, a criança, o menino autista, ele está nessa posição, né, e seria justamente aderência às paredes ou ao corpo de alguém, ao corpo do outro, né? Eu vou até falar um pouco depois da própria ilustração. Mas eu queria então sinalizar, vejam, dando aqui a partida, de que, vejam, é importante, eu vou ler aqui assim, ó, colada, a criança colada na parede, ela se certifica que a sua existência se mantém, né? Já que a grande ameaça, isso eu estou repetindo, é sempre a perda da existência. Mas aí o que é interessante é que é pela solidez, né, da parede, pela solidez de um corpo também, solidez física mesmo, de um corpo ou de uma parede, ela cria uma ilusão de não separação. Então ela está ali, ela está junto, né, daquele corpo sólido, né? E é justamente isso, sim, é um ponto importante, porque isso a Frances Tushing, ela sempre lembrava que para a criança autista, ela estaria o tempo todo querendo evitar a todo custo a ideia de separação. E essa questão do não eu, né? Eu e não eu. Seria uma tentativa para a criança autista de evitar isso, de não sentir isso de forma alguma, evitar isso a todo custo. E veja, a colagem na parede, ela é exatamente aquilo que evita qualquer, né, discriminação eu, não eu. Então essa ilustração ou essa estratégia, ela é bem-vinda porque ela garante que ele está ali dentro de alguma coisa que é sólida e que garante, né, a existência. Então é importante frisar, né, sim, importante frisar também que isso não é simbiose. É bom esclarecer para a gente não confundir essa colagem ou essa aderência, ela não se trata de simbiose, porque veja, essa criança, ela não passou nem pela fusão. A fusão seria aquele momento inicial muito necessário, né, para um bebê que ele se sentisse ele não sabe nem ainda da diferença, ele está fusionado. O Winnicott, eu gosto de lembrar e até fazer o gesto assim com vocês, porque o Winnicott dizia que de início é a fusão, que seria até um gesto assim, e ele vai dizer, olha, gradativamente vai começar a existir a separação. Mas ele diz que tem que ser gradativo, no sentido de que o bebê sente que ele pode separar, mas ele volta a fusionar. Não pode ser uma coisa abrupta, né? Ele fala mesmo de movimento gradativo, fusão e um pouquinho de separação, fusão, né? E separação. Mas vejam, a criança autista, e é o que a gente constata, não viveu nem essa fusão, infelizmente. É o que até o gesto, se a gente quiser, a gente pode dizer que foi uma coisa um pouco assim, que ela não tinha nem, ela tem uma sensação de queda, ela não tem nem como fusionar. Então é importante que a gente possa ver que quando tem essa estratégia, aderência à parede, não é uma fusão, porque a fusão natural, normal, ela poderia inclusive chegar a uma simbiose, mas isso é uma gradação. Se a criança não viveu nem a fusão, não há simbiose. Essa é a diferença. Se vocês depois quiserem perguntar, mandar questões, né? Vocês já sabem por e-mail. Então, repare, nós costumamos dizer fusão, a gradativa separação, e muitas vezes, se a mãe não permite muito a separação, aí sim vem a simbiose. A simbiose já é um processo um pouquinho mais, e é importante porque essas autoras elas discriminaram isso, explicaram melhor. A simbiose já tem uma patologia, porque já é alguma coisa que é o que a mãe não permite, né, soltar. Mas aqui na criança autista nós estamos longe disso, porque nem fusão teve, entendem? Estou tentando explicar aqui como se vocês estivessem aqui ao vivo. Ai, isso é uma ilusão, né? Bom, mas vou continuando. Então, vejam, não houve, então, essa fusão inicial, né, necessária, e muito menos, então, a separação gradativa, justamente, né? A separação gradativa dos corpos, como diria o Winnicott, na criança autista não aconteceu. Então, é a colagem é uma estratégia, e muito arcaica, justamente, dessa aderência, né? Eu vou até lembrar,
sim, é importante lembrar que essas diferenças são importantes, porque durante muito tempo, para a psicanálise, para os psicanalistas, ficou até uma certa dúvida, como simbiose fosse uma coisa positiva. Veja, de uns anos, décadas para cá, é que vem essa discriminação. Não, a fusão é que é algo saudável. Agora, a simbiose já é né, um agarramento que a mãe faz de não deixar soltar. Mas nós estamos tratando de uma criança autista que nem isso chegou, né? Vamos então lembrar, eu queria lembrar que esse nome, essa estratégia, né, de adesividade, elas chamam, tem um nome que elas chamam de equação, não, desculpe, identidade adesiva de tipo ventosa. Ó, isso é a Genevieve Agg que acabou chamando assim, e é interessante que quando ela dá esse nome ventosa, ela está realmente mostrando bem. É uma ventosa, como a gente tem, né? Quando grudar uma coisinha para segurar a cortina no banheiro, a gente tem essa possibilidade de uma coisa que está, né, vamos dizer, a parede reta e a ventosa que gruda. Então, essa é a ideia, por isso ela usou esse nome, que eu acho bem adequado. Então, é identidade adesiva do tipo ventosa, tá? Eu acho bom esse nome, até tinha anotado aqui para lembrar vocês, né? Porque justamente uma ventosa é exatamente isso, né? E outra coisa que eu acho que é bom lembrar é que é quase esse efeito de prender, o efeito da ventosa prender é de não largar, né? Então é ficar aderido, tá? Então eu vou voltar aqui a mostrar novamente o desenho que vocês têm aí na cartilha, porque eu acho, vou lembrar aqui agora também do nosso ilustrador, que foi o Miguel Ferrares, ele conseguiu fazer de uma maneira muito interessante, eu acho que ele até foi criativo nisso, porque ele colocou o menino misturado mesmo com a parede, veja. Isso é interessante porque ele está assim, como se ele tivesse, ele tivesse junto, né? Grudado, misturado com a parede de tijolinho. Vocês vão ver melhor aí na cartilha, mas é muito bom. E aí o que é a frase que vem em sequência, né? Então, o menino diria assim: colo nessa parede, grudo minhas costas, que alívio, estou fundido nela, faz parte de mim. Então, repare, só para a gente também lembrar que é dessa forma que a gente tem que entender, e isso já teve uma época que colocou muitas questões, né, em relação à criança autista, porque tinha alguns terapeutas que ficavam meio aflitos quando a criança vinha colar no corpo também do terapeuta. Isso foi até matéria de discussão, porque tinha assim, né, umas questões que depois a gente pode até conversar mais, que seria alguma coisa que ficaram com suspeita de abuso, que se o terapeuta estaria colocando o corpo dele também, sabe? Oferecendo para isso, mas não se trata disso. A criança autista, ela faz no corpo do terapeuta a mesma coisa como se fosse na parede. Então não é algo que seria colocado como sexual, né? E nem provocado pelo terapeuta. Ao contrário, e muitas vezes é importante, quando a criança está assim, são simples frases ou maneiras de explicar ou de falar, que é justamente para traduzir para ela o que ela está precisando. Ah, se eu não tiver grudado, que é isso que a criança na ilustração fala, né? Puxa, se você não tiver grudado, parece que você vai sumir, né? Parece que você vai deixar de existir. É tão importante traduzir isso muitas vezes de uma forma, né, simples, que a criança possa realmente receber, né, uma explicação de qual é a angústia. Tá, mas estou me estendendo um pouco mais. Vou para ainda nessa nossa primeira meia hora, nós temos também o fio de continuidade, número 7. Sempre aberta para as questões, você já sabe. Fio de continuidade. Essa ilustração, que é realmente o menino autista colocando um carrinho atrás do outro, 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 né? É uma fila praticamente interminável. Sim. Eu vou confessar a vocês que essa é uma das minhas ilustrações preferidas, já confessei. Gosto muito de entender também, né, qual é o sentido dessa estratégia. Então, deixa eu pegar aqui a minha sequência.
Isso, a gente vai voltar à ilustração mesmo daqui a pouco. Então, eu como já tenho dito, o foco principal nos primórdios da vida, nós estamos falando, de um bebê normal é assegurar que a existência dele continua. Sim, mas vejam bem, eu lembrei disso até para anotar aqui, porque eu acho que é interessante, se a gente for, para quem trabalhou com criança e para quem também tem criança próxima, que muitas vezes uma criança, aí não estou dizendo nem bebê, uma criança um pouco mais velha, ao escutar uma história, geralmente até uma história antes de dormir, né? Ela fica muito insistente, geralmente, para que a história tenha a mesma sequência sempre. Isso vocês já devem ter percebido e sabem, né? Porque uma criança ela exige praticamente do narrador ou de quem está lendo, né, a historinha, que não mude o encadeamento, né? Isso durante um tempo lá, mais anterior, a gente não sabia, não entendia qual é essa exigência, né? Tem que ser igualzinho o que foi contado, pelo menos desde a primeira vez. Essa demonstração, né, só vem a confirmar essa questão da continuidade. E hoje nós sabemos, mesmo numa criança normal, como é importante, porque sabendo que não mudou nada, não alterou nada na sequência, vai chegar naquele fim, e geralmente a gente espera que o fim da historinha seja um final feliz, né? Pelo menos a gente espera. Estamos esperando que a nossa história também, essa que a gente está vivendo, que está tão difícil, né? Mas nem vou poder tocar muito nesse assunto, mas a gente espera que tenha algum final, pelo menos, mais promissor, né? Mas então, uma historinha contada para a criança, ela tem essa confirmação de que se não alterar nada, isso tudo tem um fio de continuidade tranquilo. Isso é bom lembrar, né? Não estamos falando nem do autismo, nem do bebê, já uma criança até maiorzinho. Mas voltando, então nós sabemos, sim, que é interessante porque enfileirar brinquedos, outros objetos também, não necessariamente na ilustração são carrinhos, mas enfileirar brinquedos ou outros objetos sem parar, né, faz a mesma sensação, essa mesma sensação de apaziguar, né, que a existência continua, ela dá à criança essa confirmação. É por isso, veja, é importante que para ela, por vezes, sim, importante que também os objetos, às vezes, têm que estar uns tocando nos outros. Vocês vão reparar, mesmo na ilustração, os carrinhos estão numa sequência, mas não há separação. E agora eu lembrei, parênteses, que agora a gente tem que, quando se enfileirar, ao contrário, né? Tem que se separar, tem que dar uma distância. Na brincadeira da criança autista não há distância, ao contrário, eles ficam muito firmemente, né, interessados em que os objetos toquem uns nos outros. Sejam carrinhos, sejam outros objetos, tem que ter esse toque, né? Porque isso também é outra questão que está implícita aí, né? Que garante que está tudo, né? Tá tudo grudado. Agora, essa dinâmica, ela é importante e boa, porque se a gente sente que tem alguma coisa que vai criar uma ruptura, eles já ficam aflitos. Então, eu vou seguir aqui. Sabemos então, vejam, que tem relatos de crianças, sim, uma lembrança também. Tem relatos de crianças, isso até numa palestra que eu dei no Círculo Psicanalítico, uns 3 anos atrás, sobre autismo. Foi assim que foi lançado, quando foi lançado o meu livro A Descoberta de Si Mesmo. Eles me convidaram, fizeram uma mesa redonda sobre autismo, e aí lá do público, uma das pessoas que estavam na plateia, contou, revelou que tinha um filho autista e, na verdade, que ela estava muito aflita porque o menino que comia uma pipoca atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. E não era uma coisa assim, porque as crianças gostam de pipoca, e até nós, né? E não era para assistir o filme. Geralmente, ela dizia, olha, quando ele se apega a alguma coisa, e em geral é a pipoca, tem que ser uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, sem parar. Vejam, foi aí que, falando dessa ilustração e desse exemplo aqui dos carrinhos, né, ficou até interessante, porque a própria Genevieve Agri também esclarece que também é um comportamento dentro essa mesma necessidade, dentro dessa mesma estratégia, como a gente está chamando, né? Porque não é nem pelo gosto da pipoca,
é mais pela certeza de que vai ser numa sequência sem fim. E a pipoca, ela até ajuda, né? São várias, né? Mas não precisa ser só a pipoca. Tem muitos alimentos que a criança autista, às vezes, ela privilegia um alimento e tem que ser esse, um atrás do outro, sem parar, tá? Assim, vejam, dentro da nossa intenção aqui, é para a gente ir entendendo os movimentos que são pertinentes dentro de um aspecto que nós estamos aqui estudando, né? Sim, a questão é mais, ela é delicada, porque para alguns autores de outra linha de terapia, em outra visão, começam a dizer que esse é um comportamento estereotipado. Eu vou ter que abrir aqui esse parênteses para fazer uma crítica, porque eu acho que é delicado. Vocês já devem ter escutado. A gente tem uma concepção diferente dessa concepção que nós estamos tratando aqui, mais psicanalítica, de que teriam que ser evitados, ou pelo menos não permitidos, que a criança autista tenha comportamentos que eles dão esse nome, estereotipados. Esse, por exemplo, é um deles, o tal do fio de continuidade, né, da brincadeira. Eu agora pensei até uma coisa, não tinha pensado, que talvez seja por isso que eu acho que eu até privilegio essa ilustração, gosto, porque ela está mostrando muito claramente que não é questão de uma estereotipia. Ao contrário, é uma necessidade, né? E aí, mais ainda sério, essa crítica que eu estou fazendo, que eu até escrevi sobre isso no meu livro, Na Descoberta de Si Mesmo, tem 2 capítulos, né, que eu disse a vocês sobre autismo, porque é muito crítico você proibir ou então desfazer, porque a orientação que é dada dentro dessa linha diferente da nossa aqui é, se a criança começar a fazer isso, desfazer, tentar, você imagina o prejuízo que é se o menino está, ou a menina, né, justamente com aquilo, tentando se assegurar de uma existência contínua, se o outro terapeuta ou professor vem e desfaz esse jogo, essa brincadeira, que tristeza, né? Ou melhor, que prejuízo. Então, nós vamos aqui assinalar que é importante que a gente entenda e talvez poder, ao contrário, né, de desfazer, poder traduzir. Eu acho que eu estou aqui dentro um pouco dessa linha, né? Não é só falando, mas é também mostrando que traduzir o que está acontecendo, né? Eu preciso, olha, ele até fala isso, né, na ilustração. Cadê ela? Está aqui, né? Porque olha o que ele diz, o menino diz: um carrinho atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Ufa, assim não tem fim. Sem interrupção, sem quebra. Que alívio, minha existência continua. É claro que ele não tem essa clareza toda, mas nós colocamos essa frase, supondo que é o que está em jogo, né, para o menino, para a criança autista, até uma frase para orientar quem está justamente acompanhando e quem está perto, para saber do que se trata. Aliás, é o título da cartilha, né? Autismo, do que se trata. Bom, vou aqui tentar aqui mais um trechinho dentro desse mesmo fio de continuidade. Sim, é porque ela tem na cartilha, se vocês forem olhar, na página 53, isso. Tem um exemplo, vou falar rapidamente, isso, que é um exemplo da menina Paula, que é uma paciente autista, uma menina autista que foi paciente da Genevieve Viag, que ela deu esse nome, e aí é interessante porque ela diz que ela vai usar o telefone, na verdade, naquela época do telefone com fio, então ela vai usar e ela vai estender, quando ela está assim mais aflita, ela vai pegar o telefone e vai estender, vai tirar do gancho e vai estender aquele fio até chegar a um certo ponto, e aí é interessante que vira essa brincadeira de um fio esticado, né? E a Ag diz que na medida em que a relação vai se assegurando e ela vai assegurando que ela pode confiar também, até na dobra do olho, né, da analista, parece que ela volta a colocar o telefone lá no gancho. Mas é bonito porque, bom, nós não temos mais o fio do telefone fixo, quase não existe mais. Mas é um exemplo bom para que isso possa ter essa mesma dinâmica, essa mesma sensação, tá? Então, essa imagem, sim, uma imagem que ajuda, estamos quase terminando a meia hora, mas ainda vou aqui acrescentar que uma imagem que ajuda também
para que a gente possa compreender, é como se a criança autista ela fosse um polvo com aqueles tentáculos. Por isso que é interessante a imagem do polvo, porque os tentáculos eles estariam justamente todos conectados ou se assegurando de que eles tocam em alguma coisa para se sentir existindo. Então, se quanto mais tiver, né, as possibilidades de tocar, é por isso que é importante, né, que até um objeto, um brinquedo esteja colado no outro, para que também, como fosse um polvo, tivesse essa sensação. É uma imagem que elas usam, no caso, a AG mais até. Sim, e aí uma sugestão de brincadeira, por exemplo, que pode ser feita inclusive em sala de aula, é a brincadeira do barbante, que é também uma brincadeira simples, que é também favorecer para que a criança possa desenrolar um barbante. Tem casos que elas expõem também de atendimento muito em função disso, que é um rolo de barbante e você pode puxar e estender o barbante até onde você quiser e depois você pode voltar e enrolar outra vez. Esse barbante dá para fazer várias, aliás, né, nós aí com essa história do confinamento, eu tenho visto que as mães estão inventando, e os pais também, muitas brincadeiras com barbantes, né, dentro de casa. Mas no caso, então, da criança autista, esse barbante que desenrola e segue, né, e pode ser estendido, e estendido cada vez mais, é um carretel, né? E aí isso também traz essa mesma sensação. Vejam, nós fizemos aqui duas ilustrações, né? A aderência a paredes ou ao corpo do outro, e a outra foi justamente o fio de continuidade. E eu vou convidar vocês para a segunda parte que eu vou gravar, que então nós pegaremos as mais duas ilustrações para, nesse mesmo sentido, ficar assim, dessa forma, um pouquinho mais, é isso, né? Compreensível o movimento da criança autista. Eu aguardo colocações de vocês, comentários, tá bom? E vamos seguindo, dentro do que é possível. Obrigada, até logo. Eu tenho que desligar aqui, peraí.